Olá, alunos do primeiro ano de Sociologia. Neste vídeo, vamos tratar a aula cujo tema é o caráter culturalmente construído da humanidade. Vamos trabalhar a seguinte habilidade: reconhecer que a unidade entre todos os seres humanos é um fato de que o homem é um ser cultural. O que nos une como seres humanos? O que nos diferencia? Verificaremos que o que nos une como seres humanos é também o que nos diferencia, e que isso nada mais é do que o fato de sermos seres culturais. O ser humano existe como ser social e, por isso, passa por um processo de socialização primária e socialização secundária, à medida que cresce. Dessa forma, ele se insere em um grupo e na sociedade. Outros animais também vivem em grupo. Eles também passam por um processo de socialização para poder viver com o grupo e que, portanto, não podem simplesmente agir conforme a sua vontade. Logo, os animais também vivem em sociedade, assim como nós. Mas os animais não são totalmente iguais a nós. Apesar de muitos viverem em grupo e precisarem aprender a viver juntos. O ser humano é um ser social. O que nos distingue dos outros animais, dos outros seres? Lembrando que a organização em grupos também ocorre entre os animais, mas somente os seres humanos são capazes de criar e transmitir a cultura. Eis aqui um ponto que nos diferencia dos outros animais. Os seres humanos são capazes de criar e transmitir cultura. Esse fato é o que nos distingue dos demais animais. O que é natural no ser humano? Esta questão nos ajudará a compreender e a responder a duas perguntas. O que nos une como seres humanos e o que nos diferencia? Não serão totalmente respondidas nessa etapa, pois para compreender o que nos une e o que nos diferencia dos seres humanos, nós teremos primeiramente que refletir, que meditar, o que para nós significa ser natural. O que é natural para o ser humano? Qual é a relação de que temos com nossos instintos? E o que é que nos distingue dos outros animais? O que é natural no ser humano é a sua capacidade para a diferenciação. Os seres humanos e a natureza. Como o ser humano lidar com a natureza? Precisamos compreender que muito do que consideramos natural em nós, de fato, é cultural. Que parece óbvio, mas não é. Tendemos a naturalizar os nossos comportamentos socialmente aprendidos e assim nos esquecemos que não nascemos com eles, mas somos socializados e ensinados a viver de uma determinada forma. Isso é construção, isso é cultura. O que todos nós temos em comum é a capacidade de nos diferenciar uns dos outros e de viver essa experiência, que é de ser humano, da forma mais variada possível, meio da imersão nas mais diferentes culturas. Logo, o que nos liga são nossas diferenças, e a elas são dadas pela cultura, na qual somos socializados desde o momento do nosso nascimento. Toda cultura é uma construção histórica e social. Nossos hábitos, costumes, maneiras de agir, sentir, viver
e até mesmo morrer são construções culturais estabelecidas. Dizer que se trata de uma construção não é aleatório, pois construção remete à montagem, a algo que passa pelas nossas mãos, do ser humano, que não está pronto, ou seja, que não é dado pela natureza, mas que passa por algum processo de transformação até mesmo se tornar aquilo que é. A cultura é uma construção histórica. Por que a cultura é uma construção histórica? Porque varia de uma época para outra. Porque demorou muito para ser o que é. A cultura é uma construção social, porque é partilhada por um grupo. Grupos humanos diferentes, portanto, têm culturas diferentes. Isso significa dizer que quase nada no ser humano é natural. Um comportamento considerado natural para uma sociedade e não para outra mostra que ele não é natural, e sim cultural. Não há ser humano que possa existir sem que esteja imerso em determinada cultura. Somos todos seres culturais. Pode-se dizer que não existe uma natureza humana igual para todos os seres humanos. E humanos todos temos a capacidade de sermos diferentes entre nós. Não há natureza humana idêntica. Se apenas um grupo ou alguns grupos consideram uma forma de agir, pensar e sentir como natural, você pode ter certeza de que não se trata de algo natural, mas sim cultural. Tudo o que é natural para uns e não para outros não é natural, pois natural seria o que faz parte da natureza humana, ou seja, o que é compartilhado por todos os seres humanos. Mas será que existe uma natureza humana que seria a mesma para todos? Para os antropólogos, está claro de que não há uma natureza humana única e imutável. É fato que a cultura nos molda como uma espécie única, e ela também nos modela como indivíduos separados. Por exemplo, alguns exemplos daquilo que não é natural. Não é natural vestir jeans e camiseta. Não é natural comer arroz e feijão. Casar de branco. Enterrar os mortos. Isso não é natural. Por exemplo, em outras culturas, o jeans e a camiseta não são roupas naturais para o ser humano. Na Índia, por exemplo, é comum as mulheres usarem o sari, uma espécie de manto. Já no Brasil, muitos povos indígenas andam nus. Comer arroz e feijão também não é algo natural. Existem grupos no deserto que se alimentam de gafanhotos. E o escargot, um tipo de lesma, é uma iguaria na França. Em nossa sociedade, a noiva veste-se de branco, mas em muitas outras, a cor da roupa da noiva não é o branco. Não são todos os povos que enterram seus mortos. Os indianos, por exemplo, costumam cremá-los. Outro exemplo de simbolismo das cores também não é natural. Por exemplo, o simbolismo das cores é fruto do senso comum, das crenças e da cultura. Por exemplo, é costume associar as cores a diferentes emoções, estados de espírito ou acontecimentos históricos. Se isso fosse perfeitamente natural a todos os seres humanos, o que não é verdade. Então, caríssimos amigos, caríssimos alunos do primeiro ano de Sociologia, tudo que temos, a maioria das realidades que fazemos parte, são construções culturais. Então, o ser humano, o homem, ele é um ser cultural, construtores da sua própria existência. Ser cultural porque ele dá sentido àquilo que ele vive, ele dá sentido à sua história.
Então, o que nos une e que nos diferencia é esse ser construtor da sua própria realidade e da sua própria sociedade.